mostravam o que viria a acontecer, como eles estavam há muito tempo avançados nessa charge de 74. Não o cara, existia computador não pessoal existia, ainda? não. O cara falando como iria ser. Isso. Pode descer, Cara. né? Enfim, aí ele vai falar e aí a ligação da ONU, a ligação com o Clube de Roma, basicamente tá vendo? esse grupo aí decide o que vai ser os próximos 20 anos, 30 anos. E eles vão falar aí, em 74, quando eles fizeram esse documento que eu te mostrei, que basicamente não tem para venda, eu consegui só um xerox, né? Sei. Que chama Mudando as Imagens do Homem. Que é basicamente, eles falam assim, não, agora a gente vai ter que impulsionar a sociedade, a cultura para uma nova fase, que é o tal do transhumanismo, né? Então vamos ter que fazer com que as pessoas abandonem, né, principalmente a tradição judaico-cristã, né, e essa imagem e semelhança, né, para esquecer, mudar o nosso corpo, mudar todo o conceito. Então isso a gente vai entrar, espero que dê pra gente entrar ao longo do dia. Mas pode descer. Então, só para falar aqui, tá ligado com a ONU, tá vendo? Tá ligado com o né? Com o Clube de Roma. Então é isso, ó. Olha o que eles já falavam lá em 74, né? Vivendo numa sociedade não consumista, com crescimento zero, né? Valorizando a mãe terra, Gaia. Então é em todas as partes, tanto religião, quanto cultura, quanto sociedade, quanto economia, assim, é literalmente mudar a nossa sociedade, né? Pode passar pro próximo? Então, né, esse aí vai falar um pouco sobre... da Wikipedia mesmo, mas falando um pouco lá de Stanford, né? E como foi fundado, né? A ligação toda com a Apple, com toda a tecnologia, tá? Para quem quiser se interessar aí de ver. Por exemplo, televisão a cor, LCD foi criado lá, o modem, o mouse. Cara, todas... grandes tecnologias disruptivas, assim, que a gente convive, foram criadas lá. O Siri foi criada lá, entendeu? Né? Um monte de tecnologia. Pode ir pro próximo. Eu tô acelerando um pouco porque para dar tempo, né, de falar. Então, olha só, por exemplo, The Farm é o apelido da Universidade de Stanford, tá? Então, eugenia lá no The Farm, tá? Então, esse foi o primeiro presidente da universidade, né? O Leland Stanford era o patrono, né? O cara que tinha o dinheiro, que investiu. Então, esse foi o primeiro presidente, e o cara era um eugenista declarado, né? O David Starr Jordan. Pode descer um pouco, é só para mostrar para vocês como tá ligado com a questão do pensamento da eugenia, né? Para quem não sabe, a eugenia é nessa ciência de limpeza étnica, limpeza racial, né? Tentar criar uma raça superior. Exato, né? Então, olha aí, desde a sua fundação, Stanford tem sido o lar de muitos pesquisadores eugenistas importantes, né? Inclusive os pais do Vale do Silício, do dito Vale do Silício, que a gente vai chegar lá, tá? Pode passar pro próximo. Olha aí, o Fred Terman, que era filho do Lewis Terman, que é o cara que criou o teste do QI. O teste de inteligência do QI foi criado por esse cara que era o primeiro diretor da cadeira de psicologia de Stanford e era um eugenista, tá? E o Fred, o filho dele, já aí mais pra frente, nos anos 50, é aquele professor que eu te falei que falou pro Hewlett Packard, pros caras criarem a primeira empresa, né? Então, tá vendo? Ele é o dito pai do Vale do Silício porque ele seria o diretor também da Hewlett Packard, né? Ele é olha aí, né? Figura-chave do... Eu tô dando... Não vai dar pra ler tudo, mas assim, pelo menos pro pessoal, quem quiser ter informação, se você quiser deixar os links, enfim, o pessoal pode pesquisar por si só, né? Vamos deixar um comentário fixado com os links. Pode passar pra próxima. Tá. Então assim, por que eu acho que é importante a gente conhecer a biografia das pessoas? Porque muitas vezes você não sabe o que a pessoa pensa, né? O que ela acredita. Você vê o resultado da pesquisa, você vê, né? Você fala, universidade, Vale do Silício e tal, mas o que os caras acreditam, né? Sabe, qual que é a história desses caras? Por isso que eu acho importante a gente conhecer. Já dá pra ir pra próxima? Então, olha só, né? Aí fala, né, fala sobre a história da eugenia, né? Nesse site lá na Universidade de Stanford. Então, esse é o Lewis Stanford, que eu falei, o pai do Fred, que é o primeiro, né? Vamos dizer, chefe da cadeira de psicologia, e o cara era eugenista, tá? Abertamente. E ele é o criador do teste de QI,
tá? Ele que criou o teste de QI. Então, qualquer pessoa que faz um teste de QI na escola, na faculdade, num emprego, o cara é o criador, é esse. Mas qual que era o objetivo? O objetivo dele era eugenista. Ah, é? Era Pra separar quem é da raça superior e quem não é, entendeu? Né? Pode passar para o próximo link. Esse cara, o William Shockley, aí já é um aluno do Fred Terman, que é o filho do Lewis, que a gente mostrou agora. Ele é o cara que criou o transistor, é o criador do transistor, tá? E ele é um dos criadores do Vale do Silício, né? Então, tá vendo? Acho que vai falar um pouco, pode baixar um pouquinho. Bom, mas ele ganhou ganhador de prêmio Nobel e tal, e ele é um dos pais do Vale do Silício junto com o Fred. Então, assim, só pra falar que... E ele lá nos Estados Unidos, o cara é odiado, porque, né, se você conseguir voltar no Wikipedia do Stanford, tem a foto dele e fala da questão dele ser um eugenista conhecido, né? Enfim, então agora vou começar a entrar nos livros aqui, né? Então o primeiro que eu trouxe é do Arthur Koestler aqui, que foi um pesquisador, né, lá na Universidade de Stanford também, nos anos 60. Tá, já? Então, olha só para mostrar um pouco do que os caras pensam, né? De qual que é a mentalidade deles, assim. Esse livro aqui é de 67, ele diz assim: aplicado numa escala global, né? E isso deve ser feito para impedir uma catástrofe, para prevenir uma catástrofe, deve ser promovido o controle populacional, né? Porque a nossa espécie se tornou uma aberração biológica, né? E que se não tiver os seus instintos controlados, né? Ele vai explodir o seu vamos dizer, o seu raio, né, o rate of breeding, né, seu raio de procriação, tá? Então, o cara... Eu peguei alguns para falar que são vários, né? Esse aqui é um outro, o uso humano dos seres humanos, né, do Norbert Wiener, que é o criador da cibernética. A gente vai falar um pouco da cibernética, porque cibernética vai ser a metodologia de controle da sociedade para eugenia, tá? Então, o que ele fala aqui, né, é o seguinte: esse livro aqui é de 1950. Ele fala assim: Malthus, né, citando o Thomas Malthus, né, da onde vem o malthusianismo, que virou eugenia, fala assim, por exemplo, ele vê a cultura da sua época mergulhar no problema do crescimento populacional incontrolado, que acaba engolindo os ganhos feitos pela humanidade. E a linha intelectual descende de Malthus diretamente para Darwin, e isso é claro. Então, ele fala que, né, se você, segundo a teoria do Darwin, para melhorar a raça, você tem que promover a eugenia, né? Outra parte, ele fala que, num sentido muito real, né, nós somos passageiros de um navio que está afundando, que é o nosso planeta, né? Então, a visão dos caras era sempre essa: você tem um apocalipse populacional que está iminente e a gente tem que reduzir a população. Esse livro também é a Sociedade Tecnológica do Jacques Ellul, de 64, e ele diz o seguinte: só tô trazendo pro pessoal o que essa galera pensa a respeito, né, do problema populacional, né? Então, ele fala assim: na sociedade, no ano 2000, né, ele está fazendo prognósticos, né? Viagens à Lua serão comuns, né? Nós habitaremos em satélites artificiais, toda a comida será completamente sintética. A população mundial irá ter quadruplicado, mas ela terá sido estabilizada, né? Doenças, também a fome, isso será eliminado e haverá uma inspeção higiênica universal e controlada. O problema da energia será resolvido e sérios cientistas irão
realizar essas utopias, vamos dizer assim, né? Todo conhecimento será acumulado em bancos eletrônicos e transmitido diretamente ao sistema nervoso humano através de mensagens eletrônicas. Não haverá mais a necessidade de aprender, porque toda a informação será, né, eletrônica. E aqui que entra na questão. No campo da genética, a reprodução natural será proibida. Uma população estável será necessária e a inseminação artificial será o meio de chegar a isso, né? E esse método será universalmente aplicado, né? Então, todos, né? Acho que tá dando para ver. Então, esse livro aqui é da CIBA, tá? O Homem e Seu Futuro, de 63, é lá da indústria farmacêutica, e eles convidaram o Julian Huxley, que era um eugenista famoso inglês, era da Sociedade Fabiana, era irmão do Aldous Huxley e diretor da Unesco. Quando a Unesco foi fundada junto com a ONU, ele é o primeiro diretor. Inclusive, eu trouxe um manifesto aqui onde ele defende a eugenia no manifesto da Unesco. Caramba. Tá? E eu vou ler para vocês aqui. E aqui ele fala o seguinte, página 20. Desculpa, eu tô tentando falar rápido aqui. Então ele fala: se nós falharmos para controlar a nossa população, nós iremos destruir o nosso habitat e a nossa cultura. Tá muito claro. Ele fala que, como a própria ciência, a evolução humana, ela deve ser corrigida pelo processo cibernético. E você fala, cara, esse é um livro editado pela indústria farmacêutica, pela empresa que faz, né, vacina, remédio, tá? Esse livro aqui, Millennium, de 81, são várias vamos dizer, editoriais, né? Vários artigos escritos por pessoas renomadas aí em vários campos, mas todos com essa mentalidade, né, alinhada com os globalistas, né? Então, aqui na parte onde eles... Tem vários tópicos, né? Então, na parte onde fala sobre a inteligência humana, quem escreveu foi o Jonas Salk, que é o cara que criou a vacina da poliomielite para Sandoz, tá? Esse cara é um psicopata também. Tem os livros dele, tem um livro dele chamado A Sobrevivência do Mais Esperto. Então, falando em cima do que o Darwin falava, sobrevivência do mais, né, apto, ele fala a sobrevivência do mais esperto. Então, ele fala o seguinte: a maior ameaça à nossa espécie é atribuída ao aumento da população humana. Então, você fala, peraí, como que o cientista que criou a vacina da polio, você não criou para salvar as pessoas? Como que você está falando que a maior ameaça da humanidade é o próprio ser humano? Então, de novo, eu tô pegando várias fontes assim para reforçar essa questão. Outro livro do Bertrand Russell, né? Talvez o pessoal pode ter estudado ele na escola, que é conhecido como matemático, mas ele era um socialista fabiano, era um eugenista também. E olha o que ele diz, né? Livro de 67. Ele diz o seguinte: creio que é dever de todos os que são capazes de encarar os fatos, abrir os olhos para a realidade e proclamar que a oposição ao controle da natalidade, se for bem sucedida, lançará a humanidade na miséria e na degradação mais profunda e espantosa, e isso dentro de uns 50 anos, tá? Ele fala: se uma peste negra se alastrasse por todo o mundo uma vez a cada geração, os sobreviventes poderiam procriar livremente, sem perigo de superpovoar o mundo, superpovoar. Olha o que o cara fala: existem 3 processos de levar a segurança a uma sociedade que queira ser estável no que se refere à população. O primeiro é o controle da natalidade, o segundo é o infanticídio ou guerras realmente destrutivas, e o terceiro é a miséria geral, com exceção de uma minoria poderosa. Você tá vendo a mentalidade dos caras? Fala assim, povo, então como que a gente controla? Ou é guerra, ou é fome, ou a gente tem